No coração desta liturgia da palavra, nós proclamamos o Salmo como um grito de libertação e um clamor suplicante. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Dirigindo-nos a Ele, quando assim cantamos, é um pedido, uma súplica. Precisamos de que a graça de Deus, na sua bondade, transborde em nossos corações, no nosso mundo, e o reoriente. Para nós é um clamor que deve ser escutado com uma convocação. Pois, irmãos e irmãs, a graça de Deus é abundante, inesgotável, porque inesgotável é o amor de Deus. No entanto, quando lançamos um olhar sobre a nossa própria vida e sobre a vida do mundo, constatamos o transbordamento do mal, dos descompassos, e não da bondade do Senhor. E somos desafiados a nos perguntar: por que não transborda em toda a terra a bondade do Senhor? É porque a bondade do Senhor se esgotou? A resposta é óbvia: não. A bondade do Senhor não se esgotou e não se esgota, porque o amor de Deus é inesgotável. O amor de Deus é inesgotável e se dá como comprovação no Cristo que morre na cruz e ressuscita para nos salvar. É um amor inesgotável. Portanto, precisamos avançar na pergunta: então, por que em toda a terra não transborda a bondade do Senhor, se o amor de Deus e a sua bondade são inesgotáveis? Aqui nasce, portanto, a nossa convocação. Somos nós que estamos atrapalhando a graça e a bondade de Deus transbordarem no meio de nós. Não é a casa comum dada por Deus a nós. Somos nós nas nossas escolhas, somos nós nos nossos comportamentos, somos nós na nossa conduta social e política, os responsáveis pelo impedimento, embora a graça e a bondade de Deus sejam fortes, mas nós impedimos, com o uso da nossa liberdade e com as escolhas que fazemos, impedimos que a graça de Deus transborde em nós. Por isso, o tempo da Páscoa é um tempo especial de compreendermos e de verificarmos onde estamos fechando e impedindo a graça de Deus transbordar em nós, em razão do pecado, no mundo e na vida que vivemos. O tempo da ressurreição e as alegrias pascais nos dão a oportunidade de compreender que é preciso percorrer um caminho de reconstrução. É preciso voltar àquilo que nós abandonamos. É preciso retornar àquilo que nós, por falta de visão adequada, demos por descontado. Volto por isso a essa passagem do capítulo 20 do Evangelho de João, proclamado este capítulo aqui na liturgia da palavra. E encontramos a figura de Maria Madalena, à procura, naquele jardim em que fora depositado o corpo do Senhor. A sua procura a movia na direção da fonte inesgotável.
embora ela não conseguisse alcançar com a sua inteligência que algo de extraordinário ali tinha acontecido. Inclusive, ao ouvir a voz Maria, ela pensou que fosse o jardineiro. Mas ela estava ali no jardim, para nos lembrar do jardim do Éden. Por isso o Senhor a chama de mulher, para remeter-se a Eva, fazendo dela, portanto, a figura admirável que nós encontramos na perfeição e na plenitude na figura de Maria, a maturidade do discipulado. O Senhor nos chama, portanto, a reconstruir. Uma reconstrução trabalhosa, uma reconstrução que precisa estar na força de uma nova compreensão, e uma nova compreensão que vai nascer pelo diálogo. Nós bem sabemos, nunca se compreende nada adequadamente senão pelo diálogo. E tudo o que não tem diálogo se compromete, traz prejuízos, e muitos, humanos, da vida, do dia a dia. E aqui neste jardim, onde estava o túmulo, nasce um diálogo, não com o morto, mas com o crucificado ressuscitado. Maria, no seu coração, pela força daquele diálogo, brotou um sentimento profundo. Por isso, ela imediatamente supera o limite da sua compreensão de pensar tratar-se do jardineiro e responde: Mestre. E se dá a força de um encontro transformador. Por um diálogo muito simples, apenas por duas palavras: mulher, mestre. Ela encontra o rumo e o caminho, e sai por este diálogo amadurecida no seu discipulado, e vai à procura dos discípulos do Senhor para lhes anunciar que o tinha visto. Não apenas uma visão de uma das vistas que o alcançaram, mas de uma experiência que lhe tocou profundamente o coração. Irmão e irmã, para que a bondade do Senhor transborde no mundo, é preciso aprender o exercício e a prática deste diálogo. De um diálogo que nos remete a um algo mais, que está para além daquilo que a gente pega, daquilo que a gente tem no bolso, daquilo que a gente vê. Por isso, quando Maria busca abraçar o Senhor lhe diz: não me toques, ainda não voltei para o Pai, vosso Pai. E remete Maria como discípula à bondade inesgotável do amor de Deus, que precisa transbordar na nossa vida e no nosso coração. Mostra-nos, portanto, que há um segredo que este tempo especialmente está nos desafiando como igreja e como cristãos a aprender ou a reaprender, a valorizar a contemplação. Nós estamos acostumados só com aquilo que é rito, que tem sua importância. Os ritos são importantes na vida, em todos os sentidos, quando nos assentamos à mesa, quando nos encontramos com as pessoas, quando celebramos a Eucaristia, quando fazemos uma procissão. Mas agora é preciso aprender algo mais, a contemplação, nascida deste diálogo, de escutar, mulher, o seu nome, o meu, o de cada um, e poder responder: mestre.
e assim ser remetidos a um algo mais. Onde está a fonte da sabedoria? Onde está, meu irmão, minha irmã, o ensinamento que nos falta? Não é um ensinamento apenas apreendido pela razão, também indispensável, mas um ensinamento que toca o coração, para nos fazer diferentes, inclusive nos dar condição de dar conta de viver, superando depressões, superando a falta de sentido, superando a dificuldade que muitas vezes temos de amar o outro, que é meu irmão, minha irmã, de viver a alegria bonita do dom de ser família e de experimentar o gosto gostoso de ser a igreja de Jesus. É preciso ser tocado no coração pela força deste mistério. Compreendemos a palavra de Pedro nos Atos dos Apóstolos, narra-nos o evangelista Lucas neste capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro, no dia de Pentecostes, se dirige à multidão, num dia em que milhares deram a sua adesão no seguimento de Cristo, e a palavra não é apenas uma explicação, mas é exatamente a introdução banhada no mistério do amor de Deus. Por isso nasceu uma pergunta, depois de terem ouvido, aflitos, compungidos, tocados no fundo do coração, uma pergunta: irmãos, e nós, o que devemos fazer? Talvez nós, no nosso tempo, na nossa cultura, na contemporaneidade, respondamos a essa pergunta com uma lista de coisas. Vou fazer isso para ganhar dinheiro, vou fazer mais aquilo para ter mais prestígio, vou fazer aquilo outro para poder mostrar que eu sou melhor, vou fazer e fazer. Pedro, no entanto, responde a essa pergunta para nos colocar na mesma estatura de Maria Madalena, que foi anunciar aos discípulos não apenas um fato, não uma novidade, mas uma experiência de um encontro transformador. Pedro então indica: é preciso que todos se convertam, creiam no Senhor, sejam batizados, isto é, banhados do jeito dele. Esta é a resposta. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse tempo da Páscoa, nesta experiência singular, desafiadora, em que a nossa igreja vive um exílio, precisamos, é verdade, viver a saudade de nos congregarmos nas nossas igrejas, pequenas e grandes. Precisamos viver essa saudade do desejo da Eucaristia a ser recebida. Mas é hora de a gente, sendo uma igreja da palavra, se banhar dela. Precisamos ter saudade da Eucaristia que celebramos no altar do sacrifício, e precisamos ter saudade desta palavra santa de Deus aqui proclamada, para que brote em nosso coração o diálogo desta mulher, Maria Madalena, com o Mestre, e a gente escute diferente. A nossa igreja, o cristianismo está desafiado, portanto, a não ser apenas do lado de fora, dos ritos, mas a ser da contemplação. E essa é a grande marca, todos bem sabemos, deste terceiro milênio. Ou nós, os cristãos, nos tornamos místicos e contemplativos, não apenas do fazer sim, como consequência da contemplação amorosa, ou nós não seremos nada, como dizem os grandes pensadores da teologia. É uma hora difícil porque somos desafiados fisicamente,
com a pandemia do coronavírus. Precisamos cuidar da saúde, cuidar de todos, cuidar dos pobres para que não morram. Por isso estamos convocados em toda a igreja no Brasil, através da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a uma ação solidária. Aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte traduzimos essa comunhão com toda a igreja no Brasil como solidariedade em rede. Precisados de que cada paróquia saiba onde estão os pobres, onde estão os sofredores, e ir ao encontro, ampará-los com os cuidados devidos. Mas é preciso aprender este novo do modo de a gente ser cristão, para dar mais vida e interioridade aos ritos que celebramos, para que nossos corações sejam um lugar da palavra, organizando nas nossas casas, através dos meios que nós temos, círculos bíblicos, leitura orante da palavra de Deus. Por isso não é hora de certos invencionismos que vão na contramão do mistério. É preciso sim viver a saudade da Eucaristia, mas ter saudade desta palavra. E como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, colocar no coração e na boca, para que o olhar enxergue o caminho novo e um jeito novo de a gente ser, de modo que a gente dê conta de abrir as portas, de não impedir que a bondade do Senhor transborde em toda a terra. Deus nos ajude nesse caminho, que as nossas criatividades não sejam invencionices, mas que o passo novo, o exercício novo seja sobretudo de uma igreja mística, contemplativa. Estamos todos buscando a nossa autorrealização, que é um direito, uma necessidade. Não pensemos que vamos nos autorrealizar apenas porque a pandemia vai passar, continuando tantas outras. Não nos realizaremos apenas porque vamos fazer um esquema para ganhar mais dinheiro. Nós vamos nos realizar se nos tornarmos, e esse é um exercício e uma aprendizagem, mais contemplativos, a partir desse diálogo e da escuta da palavra santa de Deus, para que nós, na nossa casa, na nossa vida, no nosso mundo, não impeçamos que a graça e a bondade de Deus transbordem em toda a terra. Seja esse o caminho desse tempo pascal, que essa alegria bonita que Maria Madalena experimentou, que aqueles que escutaram Pedro experimentaram, essa alegria toque em mim, em você, para que nós sejamos destinatários da graça e da bondade do Senhor transbordando em nós, e para que nós sejamos instrumentos, não impedimentos, desta graça e desta bondade do Senhor transbordando em toda a terra. Suplico para todos nós, como igreja, para o nosso mundo, transformando tudo isso em sabedoria para os governantes, para nós que somos servidores do povo, para nós que somos cidadãos e cidadãs, que precisamos trabalhar muito, ajudar e aprender, sobretudo, as lições novas, para um novo jeito, porque estamos convencidos que o jeito que até aqui com ele viemos, de ser sociedade, de nos organizar, de fazer critérios e de colocar nossas prioridades, está superado. E assim encontrarmos o novo caminho para que transborde em toda a terra a bondade do Senhor. Amém. No coração dele, pedindo essa graça, coloquemos nossas súplicas e preces.